Olá pessoas, para quem não sabe, meu nome é Gabriel e juntamente da Beatriz fazemos parte do programa Residência Pedagógica. Estaremos aqui para auxiliar vocês em tudo que for possível para que vocês possam ter um entendimento melhor dos conteúdos dos PETs. Dessa vez trabalhamos com PET 1 na semana 2, que vai das páginas 17 até 20. Os conteúdos abordados dessa semana são função do primeiro grau, do segundo grau e exponencial. Desta vez olharemos para a função exponencial. Para começarmos, observemos a seguinte situação. Pega-se uma folha de papel e a gente vai dobrar ela no meio. Daí, a gente vai pegar essa mesma folha dobrada e vamos dobrar novamente. E vamos seguindo esse processo várias vezes. É perceptível que conforme mais e mais a gente dobra, mais alta vai se tornando essa torre. E ela vai se tornando alta e mais alta de forma muito rápida. Porque o tamanho da próxima dobradura será o dobro da anterior. Então se eu tenho, por exemplo, uma que já tem 100 camadas de papel, a próxima terá 200. E na próxima 400 e por aí vai. A questão aqui, se a gente conseguir repetir esse processo 42 vezes consecutivas, a gente conseguiria, sem brincadeira nenhuma, uma torre tão alta que a gente conseguiria chegar na Lua com ela. A expressão que vai ditar o quão alta vai estar essa torre, ou pelo menos onde que vai estar o topo dessa torre, é que o y, que é a minha altura, é a espessura do papel, vezes 2 elevado a x, que vai representar o número de vezes que eu vou dobrar esse papel, mais a altitude que eu estou. Esse comportamento explosivo, por assim dizer, de uma lei de formação, onde as coisas simplesmente crescem muito rapidamente, é característico de uma função exponencial. E o que é uma função exponencial? Nada mais é que uma função do tipo y igual a c vezes a elevado a x mais b, onde a, b e c são constantes, com a e c diferente de 0 e a diferente de 1. Uma coisa que eu esqueci de anotar aí é que o a ele também tem de ser maior que 0. E o gráfico característico de uma função exponencial é a hipérbole. Para que a gente possa visualizar melhor os gráficos de uma função exponencial, vamos usar um programa aqui chamado GeoGebra, que ele é extremamente útil para a construção de gráficos, polígonos, poliedros, enfim, várias coisas que envolvem essa matemática mais visual, para assim dizer. Colocando aí no Google GeoGebra Online, ou qualquer mecanismo de pesquisa, a gente vai utilizar esse link aqui, www.geogebra.org Classic. Porque esse daí vai nos jogar para a versão online. Mas se vocês preferirem, também existe a versão de aplicativo e que vocês podem baixar no próprio site do GeoGebra. É totalmente gratuito. Entrando aqui no GeoGebra, eu vou digitar nesse campo aqui uma função exponencial. Vou colocar então 1 que multiplica. Para fazer o sinal de multiplicação, a gente utiliza asterisco. 2 elevado a x mais 2. Temos aí, então, um exemplo de função exponencial, onde temos a minha constante c como 1, a minha constante a como 2 e b como 2 aqui também. Não é mistério que, dependendo dos valores que a gente colocar para A, para B e para C, o resultado, ou pelo menos a aparência da minha função, ela vai ficar diferente, vai se alterando. Para que a gente não tenha que ficar desenhando vários e vários gráficos para perceber esses padrões, vamos utilizar esta função aqui chamada controle deslizante ou seletor, dependendo da versão. Clicando aqui sobre a malha, temos definido o máximo e o mínimo e o incremento, que é o quanto que vai andar a minha função. Vou colocar como 0.1. Outro controle, 0.1.
0,1. Ajustando aqui. E, por fim, criar uma função com esses valores. C vezes A elevado a x mais B. Temos definido aí, então, a nossa função g de x igual a C vezes A elevado a x mais B. Primeiramente, vamos observar o que acontece com A para cada dos valores aqui. Quando o nosso A é igual a 1, a gente percebe que a nossa função vai ser uma constante. Isso se deve porque, como eu tenho o 1 sendo elevado a x e 1 elevado a qualquer número sempre será 1, o meu coeficiente que está conectado ao x sempre será uma constante. Então, teremos uma função constante que não é exponencial. Portanto, daí tiramos que o A ele não pode ser igual a 1. Por que ele não pode ser negativo, então, também? Quando ele está negativo, temos esse probleminha daqui. O gráfico da função ele nem se dá o trabalho de aparecer. Mas por que será? Isto se deve ao fato de que quando temos um número negativo elevado a um expoente ímpar, resultaremos em um número negativo. E quando esse expoente for par, teremos um resultado positivo. E como a gente tem essa alternância de valores, além do que, quando os expoentes eles não são números inteiros, teremos raízes, e raízes de números negativos não existem dentro dos números reais, a gente não consegue definir a nossa função dentro dos reais. Por isso, o nosso A ele não pode ser menor que zero. E por que não pode ser zero também? Porque ele vai cair no mesmo caso anterior de uma constante. Observando quando ele é positivo, temos dois comportamentos. Quando ele está maior que 1, ele tem esse comportamento crescente. E quando ele está entre 0 e 1, ele tem esse comportamento decrescente. O nosso B vai ter quase o mesmo comportamento que em outras funções anteriores. Por ser uma variável independente, ou seja, que não está conectada ao x, ele geralmente representa o meu f de zero, que é o resultado da minha função quando o meu x for zero. No entanto, observe que o b ele aqui está com 1 e o nosso y está como 2. Quando a gente tem o a sendo elevado a zero, o resultado, independente de quem for o meu a, será quem? 1. Então, a gente terá com o c igual a 1 aqui, 1 vezes 1, mais o meu b, que aqui é 1. Então, 2. Portanto, o nosso f de zero, ele sempre será o b mais uma constante, desde que o c seja igual a 1. E se o c ele for maior que 1? Com isso, vamos colocar ele com o resultado 2. Ele parou no 3. Teremos 2 vezes 1 elevado a 1,9 elevado a 0, que dá 1, mais 1. Resultado 3 batendo aqui na coluna. O meu C mais o B mais 1 com o meu F de 0. Quanto às raízes, isso a gente vai estar dependendo de duas coisas para ter raízes. E por que exatamente? Coloquemos o B, o C como 1 e o nosso B como 0. Essa daqui é uma das funções exponenciais mais simples que a gente tem, que é algum A elevado a x. E como não existe nenhum mesmo número que elevado a qualquer potência que seja igual a zero além do próprio zero, a nossa função então não terá raízes. No entanto, dependendo de quem for os meus valores de B e de C, a minha função ela pode ou não ter
uma raiz. Isso se deve que, como o meu b ele desloca verticalmente a minha função, se, por exemplo, ele for igual aqui a menos 2, a gente vê que o gráfico intercepta a minha função próximo aqui do 1. Resumindo aí, então, as coisas que a gente pôde observar no GeoGebra, a gente percebe que quando o meu b e c são maiores que zero, ou o meu b e c eles são menores que zero, a minha função ela não vai possuir raízes. Caso a minha constante c seja igual a 1, o meu f de zero será b mais 1. E caso ele seja diferente de 1, o meu f de zero será b mais c mais 1. Para c positivo e a maior que 1, a minha função é crescente. Para c negativo e a compreendido entre 0 e 1, também é crescente. C positivo, a compreendido entre 0 e 1, ela será decrescente. E por fim, para C negativo e A maior que 1, f de x é decrescente. No mais, é só isso que temos a falar por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita saúde, paz e prosperidade. Um forte abraço e falou!